Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e é uma honra estar aqui novamente no canal Fatos Desconhecidos. A história da humanidade é incrivelmente recheada de relatos, desde comprovações indeléveis a referências de que nossos ancestrais tenham recebido ajuda de outro mundo. E se for verdade? Se há algo que intriga a todos e que nem sempre traz respostas claras, são os avistamentos de objetos sem identificação nos céus do mundo todo. Temos como exemplo o misterioso círculo recentemente visto pairando sobre Nova Delhi, capital da Índia, e outro avistado sobre a cidade de Kiev, na Ucrânia, enquanto esse país sofria e ainda sofre com os ataques russos. Ambos os círculos são praticamente idênticos, mas como foram avistados em horários diversos, apresentavam algumas características diferentes. Em Kiev, o círculo foi filmado durante a noite e apresentava um brilho em toda a sua extensão. De formato perfeito, a circunferência era enorme e pairava firmemente no céu, chamando a atenção de todos os que presenciaram o fenômeno. Em Nova Delhi, um outro círculo que apresentou as mesmas características, tirando o fato de não emanar qualquer brilho, foi também avistado, filmado e fotografado por várias pessoas que estavam nas ruas durante o dia. Sobre esta ocorrência, o escritor e caçador de OVNIs, Scott Warren, diz que pode ter sido causada por um erro dos ocupantes da nave. De acordo com os comentários postados por Scott em seu blog, o objeto era um círculo perfeito e não parecia ser fumaça. A nave estava muito longe e camuflada. No entanto, devido ao dia nublado e à eletricidade estática no ar, ela criou um anel que não estava nos planos dos alienígenas. Fenômenos não naturais sempre foram relatados, desde que a humanidade conseguiu se comunicar por meio de escritas pictográficas ou hieróglifos. Entre os achados arqueológicos que nos instigam a imaginar tanta coisa, é comum encontrar referências a objetos voadores de variadas formas. Porém, muitas em especial possuem geometria circular, como se fossem discos. Daí, talvez o rótulo que sempre usamos para referirmos a naves extraterrestres: disco voador. Aliás, um dos formatos mais comuns relatados nos avistamentos é justamente o discoide. Em documentos antigos dos sumérios, por exemplo, foram encontrados pictogramas nos quais eles se referiam aos Anunnakis, que eram as divindades a quem adoravam. A partir desses achados, também podem ser vistos objetos circulares, supostamente representando as naves que traziam seus deuses à Terra. O mesmo se diz em relação a diversos hieróglifos encontrados em escavações no Egito e que nos contam a história de antigas civilizações do país. Objetos circulares são vistos com frequência em muitos pictogramas, encontrados em papiros e também riscados em paredes. Contudo, não só de objetos voadores não identificados vive a ufologia moderna. Há algo maior do que tais objetos que vem intrigando as comunidades ufológicas e também as ligadas ao misticismo e ao conspiracionismo mundial: o portal dimensional. Assim como os ocorridos em Nova Delhi e em Kiev, os chineses também já puderam conferir um círculo semelhante nos céus de Beijing. Apesar de ter sido explicado pelo serviço meteorológico local como sendo um reflexo das luzes de um ensaio para os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022, há quem defenda que poderia se tratar de um portal para outra dimensão,
para um outro mundo. E foi o que sustentaram alguns teóricos da vida extraterrestre em relação aos círculos de Kiev e Nova Delhi. Tais círculos poderiam ser portais por onde passariam naves extraterrestres, tanto para chegarem quanto para saírem da Terra durante suas visitas. Portal dimensional ou interdimensional é a denominação paracientífica dada a uma determinada formação, seja na Terra ou no ar, com a função de permitir a passagem de algo de uma dimensão a outra. Eles podem ter diferentes formatos, circulares, quadrados, triangulares e até mesmo de feixes luminosos, ligando a Terra a um ponto no céu. Podem ou não ter brilho intenso em sua composição. Imagine a seguinte situação hipotética. Um extraterrestre vindo de um planeta em Alpha Centauri, a 4,5 anos-luz de distância. Demoraria 4,5 anos para chegar até aqui, caso sua nave atingisse a incrível velocidade da luz, correto? Seria uma viagem muito longa e tomaria um tempo considerável na vida do visitante. Portanto, não compensaria. Mas há uma outra forma desse mesmo visitante fazer essa viagem e ver como estão as coisas aqui na Terra. O que Einstein chamou de buraco de minhoca, para os ufólogos, seria um portal interdimensional, por meio do qual a nave e seus ocupantes demorariam, quem sabe, somente alguns poucos segundos para viajarem no tempo e no espaço, do seu planeta ao nosso e vice-versa. Os fenômenos ocorridos em Nova Delhi e também em Kiev não demonstraram ser naturais. Primeiro, porque não se assemelhavam a nuvens, que poderiam ter sido circunformadas pela ação do vento. Só que, para deixar bem claro, circunformação é a ação de dar formato circular a alguma coisa, ok? No caso de formações circulares em nuvens que se dispersam em poucos segundos, é a ação do vento lá em cima a responsável pela forma. O próprio vento é que também desfaz a forma que gerou. Outro fator que colaborou para relacionar o fenômeno a algo não natural foi que, no caso da capital indiana, o círculo ficou visível por quase 1 minuto e não foi provocado por ação do vento. A impressão passada para as testemunhas em solo é que se tratava de algo tangível, não dispersível e transponível, assim como uma nuvem. Será mesmo que os povos da Terra estariam sendo monitorados e instruídos há tantos anos? De acordo com ufólogos e outros teóricos das civilizações antigas, isso é um fato. Peguemos novamente o exemplo dos Sumérios e dos Anunnakis. Para um povo que evoluiu tanto em tão pouco tempo, a explicação encontrada foi a de que os Anunnakis, ou aqueles que vieram dos céus, chegaram até os Sumérios por meio destes portais interdimensionais, também chamados portais estelares. Vindo para a nossa era moderna, que viu o computador nascer logo após a Segunda Guerra Mundial e, em tão pouco tempo, ter se tornado um equipamento tão poderoso e repleto de recursos, há também o que pensar. Você, por exemplo, já parou para pensar como sinais elétricos, chamados de bits, podem enviar um vídeo gravado em um smartphone para outro? E mais difícil ainda de explicar em simples palavras. Como é que o vídeo que você grava chega em outros smartphones, basicamente pelo ar, sem que haja um meio físico para isso? De onde é que veio todo esse conhecimento? É lógico que o que não faltam são tentativas de explicar como tudo isso funciona. Mas, na prática mesmo,
É muito mais difícil entender tudo isso. E não é Deus quem faz isso funcionar, pois o que ele nos deu foi a capacidade de transformar e ampliar o que já existe. No entanto, a nossa tecnologia ainda é muito pequena para aprofundarmos mais em certos fenômenos não naturais e de difícil explicação técnica, a não ser que certos governos já possuam todas estas informações e as mantenham guardadas como alto segredo de Estado. Por enquanto, vamos nos contentando com teorias baseadas em alguma lógica para sustentar nossa curiosidade a respeito desse tema. Afirmar que estamos sós no universo beira o egocentrismo, assim como a Terra não é o centro da galáxia e muito menos de todo o cosmos. Ela também não é o único planeta com seres vivos em toda a existência. Certamente, existem planetas com civilizações menos e mais avançadas do que a nossa, sendo que as mais evoluídas devem possuir recursos que permitem viagens a distâncias interestelares. Os portais interdimensionais podem ser encontrados em diversas partes do planeta e existem há milhares de anos. Não só os sumérios e os egípcios, como também os incas e até uma civilização mais antiga que a deles, descoberta em Puno, no Peru, possuíam esses tipos de portais em terra. Boa parte do conhecimento que hoje detemos sobre muitas coisas provém, sim, do empirismo, isto é, da experiência sobre erros e acertos que nos fizeram progredir, especialmente no que tange à tecnologia. Contudo, há muitas coisas que parecem, e só parecem, ter surgido do acaso, como muitas experiências que resultaram em algo útil para a humanidade. Será? A penicilina, o raio-x, o forno de micro-ondas, o marca-passo e outros. São exemplos de descobertas feitas a partir de experiências que apresentaram resultados inesperados. Para muitos teóricos e ufólogos, estas e tantas outras facilidades humanas não vieram do acaso, mas sim de conhecimentos extraterrestres, dados a nós como um presente de outro mundo. Você acredita nessa possibilidade? E se for verdade?